meia verdade é sempre uma mentira inteira. É a mesma coisa assim, você tem um filho jovem, aí o filho gosta de surfar, né? Então ele vai para a praia, de repente ele liga para você e fala, ó, estava aqui na praia, teve um acidente aqui, estou no hospital, vem aqui. Nossa, o que aconteceu, né? O tubarão comeu meu pé. Meu Deus do céu. Aí você já vai no caminho, assim, você já vai pensando, já vai bolando também, né? Fala, tudo bem, comeu o pé, graças a Deus ele está vivo, está bem. A gente faz uma prótese aí e a vida continua, não sei. Quando você chega no hospital, você percebe que o tubarão comeu as duas pernas dele. Comeu o pé? Comeu! Mas era uma mentira, não era? A verdade é que comeu as duas pernas. Você percebe? Uma meia verdade é uma mentira inteira. E eu quero expor hoje um texto que desde sempre eu ouço meio texto desse na igreja, né? Que é Deuteronômio 28. Qualquer igreja que você entrar, se você frequentar um mês, pelo menos uma, duas vezes, alguém vai citar um desses versículos de Deuteronômio 28. Vamos lá então. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou para seguir outros deuses e prestar culto. Amém? Glória a Deus! Olha quanta bênção! Principalmente na televisão, né? Mas eu já fui também em muita igreja que cita alguns desses versículos, às vezes todos, às vezes um ou outro, e fala: olha, meu irmão, você tem que tomar posse dessa palavra na sua vida. Tome posse dessa palavra. E você será a cabeça e não a cauda. Quem crê, diga amém. Tome posse dessa palavra. E a pessoa vai lá e: não, eu tomo posse dessa palavra. O que acontece é que essa palavra, ela não está disponível para você ir lá e tomar posse. Ela não é a terra de ninguém. Ela não está disponível para você tomar posse. Ela tem um preço. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. Percebe? Isso é o preço que você tem que pagar. Então, se você fizer isso, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima
de todas as nações da terra. E toda aquela outra lista de bênçãos que o capítulo traz. Há um preço a ser pago. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos. Quais são esses mandamentos? Então nós temos lá os 10 mandamentos da lei de Deus, lá em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-se do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do próximo. A continuidade fala também para não cobiçar o jumento, o gado, para você não cobiçar o que é dos outros. Esses são os 10 mandamentos lá que Deus entregou a Moisés. E a gente sabe que durante o restante aí do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, esses 10 mandamentos têm ramificações e chegam a 700 preceitos, né? Sempre se baseando, né? Ramificando cada um desses mandamentos. Então, além desses 10 mandamentos, você tem que observar os 700 preceitos. Jesus resumiu isso em 2. Né? O fariseu pergunta para ele lá: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito importante a gente entender isso na Bíblia. A Bíblia tem muita coisa, fala sobre muitas coisas, entendeu? Mas esse é o ponto principal, a gente tem que entender isso aí. Se a gente não entende isso, a gente não entende o Evangelho. Pois tem outras questões, todas são muito importantes também, né? Muita gente tem muita dúvida, né, sobre a Bíblia, assim, né? Será que Adão e Eva tinham umbigo? Será que Judas foi para o inferno? Sabe, não tem sempre alguém que pergunta esse tipo de coisa assim, né? Será que tinha dinossauro na Arca de Noé? Eu já ouvi umas perguntas assim. É importante a gente saber isso, mas não, o importante é a gente saber isso aqui. Jesus diz: amará o teu próximo como a ti mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão idiota será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus está falando aqui que o que se irá contra o seu irmão, ele é culpado de homicídio. Porque Jesus vê o coração, ele não vê muitas vezes a atitude. Então, se no seu íntimo você quer matar aquela pessoa, você é condenado por homicídio. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. É estreito, né? Quando a gente lê a Bíblia inteira, geralmente ela é contra nós. Um dos 10 mandamentos é: não adulterarás. Jesus fala que se você olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério, porque no seu coração você já adulterou com ela. Disso depende a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se você quer ter acesso àquelas bênçãos todas do que a gente leu em Deuteronômio, é isso que você tem que cumprir. Quem consegue fazer isso? Alguém se arrisca aqui?
Nós temos coisas importantes, assim, por exemplo, a caridade é uma coisa importante de se fazer. A gente outro dia estava discutindo o que a gente pode fazer. Eu não sei quais são os planos de Deus para esse grupo aqui, mas é legal a gente ter alguma coisa social assim em mente para ajudar as pessoas. Há 2 semanas atrás, eles foram distribuir janta, né, para moradores de rua. Isso é importante ser feito. Tem que ser feito principalmente pelos cristãos. A gente tem que fazer esse tipo de coisa. Mas, apesar de ser uma coisa boa, não atende o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus não é amar o próximo. É amar o próximo como a si mesmo. Então ela foi entregar um marmitex para um morador de rua, vários. Ela amou o próximo? Sim, claro que sim. Agora, se ela amasse como a ela mesma, se fosse eu na rua, filho dela, ela ia pegar, levar para dentro da casa dela, dar banho, dar comida, dar um canto para dormir. E quem que vai fazer isso? Aí você estaria amando o próximo como a você mesmo. Você estaria dando um espaço dentro da sua casa para acolher uma pessoa necessitada, como se fosse um filho. Então amar o próximo é importante, mas o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é amar o próximo como a si mesmo. A gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Então a partir de agora a gente vai continuar lendo aquele texto que ninguém lê. Na televisão de madrugada, o pastor ele vai falar só até o versículo 14, do 15 para frente dificilmente você vai ouvir. Então vamos lá. Aqui você ouve. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. 2 pontos. Estão todos sentados aí, né? Pode começar? Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com úlceras do Egito, feridas purulentas e sarnas, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia, você pensa que acabou? Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Até isso. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. Isso é a ira de Deus, para quem não ama acima de todas as coisas. Deus fez... Uma vez a Cíntia passou um vídeo sobre o universo, lembra disso? Então a gente mora numa bola suspensa
no meio do nada, cercada ali pela Lua, pelo Sol, pelos outros planetas. E hoje de manhã, 6 horas da manhã, o Sol nasceu. Amanhã, mais ou menos no mesmo horário, o Sol vai nascer de novo. E assim desde que o mundo é mundo. Então, o que Deus criou obedece ao que Deus ordena, né? Ele fala: eu fiz os mares e fiz uma linha para que dali não passem, e o mar chega ali e para. Toda a criação obedece a Deus e cumpre o propósito. O ser humano não. O ser humano, Deus fala, faça isso, ele não faz. Ele vai lá e faz o contrário. Eu criei tudo para você, me amem acima de todas as coisas. Não. Eu amo a mim mesmo, eu amo outra coisa, meu carro, violão. Deus fala: ame o próximo como a você mesmo, você tem que tomar conta Não, eu odeio, eu não suporto ver a cara do próximo. E quando Jesus fala que para amar o próximo, quando ele está falando com o judeu pergunta: mas quem é meu próximo? Aí ele explica a parábola do bom samaritano, né? Fala: não, seu próximo é o samaritano. Ou seja, o judeu odiava o samaritano, né? E o samaritano odiava o judeu. Então ele está falando para a gente amar o inimigo, né? Jesus fala assim: para você amar o seu amigo, o pior tipo de pecador também ama, não é vantagem nenhuma. Vocês têm que amar o seu inimigo. O amigo é fácil amar. E a gente não cumpre aquilo que Deus determinou. E nós somos todos merecedores da ira de Deus. O lado bom da família de Noé, o lado ruim da família de Noé, não tem. Todos são merecedores da ira de Deus. Porque ninguém consegue amar a Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo como a si mesmo. Outro dia eu vi uma campanha de uma igreja lá: pecado zero, viva ao lado santificado da vida. É brincadeira isso, né, cara? Como é que pecado zero? Não tem como, a gente é pecador por essência, né? Até a nossa boa ação, se você for fuçar lá, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu posso estar pecando aqui, sabe? Porque eu posso estar me envaidecendo perante os outros, né? Não tem isso, você faz uma boa ação, mas, sabe, de repente o outro cara vê. Não existe pecado zero, isso é uma ilusão que se vende hoje em dia na igreja, que não está ao alcance de ninguém. A gente fica indignado de ouvir esse tipo de coisa, mas isso foi desde o começo assim. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Né? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A salvação não está no homem, a salvação vem de Deus. Não há nada que você possa fazer para agradar a Deus. A salvação está nele, não está em você. Esse versículo, todo mundo sabe de cor isso aí, mas sabe de cor assim, a gente sabe falar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. É uma reza que a gente faz, né? A gente decorou, igual a tabuada, igual o hino nacional, né? Todo mundo sabe a letra, mas ninguém sabe o que significa aquilo lá, né? E isso também está decorado na nossa cabeça. Mas o que está dizendo aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para salvar todo mundo? Não. Ele morreu para salvar todo aquele que nele crê, né? Deus deu seu Filho para que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna? Não. Todo aquele que nele crê. Segunda coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você acha que se o homem conseguisse se salvar, Deus precisaria dar o seu Filho unigênito para morrer no lugar do pecador? Se a bola tivesse comigo, né? Falando: não, eu vou conseguir, eu vou seguir isso, eu vou fazer isso, tem uma lista de regras para eu seguir. Se eu conseguisse seguir, se eu tivesse capacidade, se uma pessoa no mundo tivesse capacidade de seguir aquela lista de regras, Jesus não precisaria ter
morrido para pagar o preço. E aí a gente vai ver em Romanos 3 que Deus não podia simplesmente falar, não, então tudo bem, está todo mundo perdoado, deixa para lá. Porque se ele fizesse isso, ele não seria justo. Porque ele estabeleceu uma lei, não, deixa para lá, Deus é amor, imagina. Né? A menina lá, está presa lá até hoje, lá que matou o pai e a mãe, confessou que matou o pai e a mãe, o Brasil inteiro começou a prestar atenção no caso, o que é desdobramento daquilo tudo. Já pensou se o julgamento é televisionado, o Brasil inteiro assistindo? Aí chega lá o juiz e fala, gente, o negócio é o seguinte, a menina, sabe? Deixa pra lá, menina, vai pra casa, vai tranquila. Que juiz é esse? Isso ia gerar uma indignação do Brasil inteiro, né? Que juiz porcaria que é esse aí? Como que ele manda embora a menina que matou o pai e a mãe? Se Deus simplesmente perdoasse todo mundo, ele não seria justo. Então não havia esperança para o homem, né? Quando a pessoa está se afogando na praia, ela precisa do salva-vida para ir lá e pegar ela não tem condição de sair sozinha, senão não precisava do salva-vida. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, independente dos 10 mandamentos, independente daqueles preceitos todos, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram por quê? Porque ninguém conseguiu amar o próximo como a si mesmo, ninguém conseguiu amar Deus sobre todas as coisas. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando Deus perdoa o pecador, e não é que nem o caso da menina que o juiz perdoou, não, porque ele justificou, ele é justo e ele é justificador. Se Jesus morreu no lugar de todo aquele que tem fé, todo aquele que tem fé é considerado justo, porque foi justificado pelo próprio Deus. Está claro isso aí? Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, né? Como é que eu vou me gabar de ser salvo, sendo que não depende de mim, dependeu de Deus. Deus providenciou a minha salvação. Não fui eu que cumpri certas obras, segui uma regra de coisas e que sou salvo por causa disso. O motivo de vanglória é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Porque pela lei ninguém será justificado, porque a gente não consegue cumprir a lei. Isso é o principal, assim. Quando se fala em evangelho, o evangelho significa a boa notícia, né? E você vai na igreja e qual que é o evangelho? Eu vou pregar o evangelho para você. Aí te dá uma lista de tarefas para você fazer. Isso não é boa notícia, porque são tarefas que você não vai conseguir fazer nunca. Você pode viver 200 anos aqui, né? Ou tem, por exemplo, o Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o Evangelho, o que é o Evangelho? É a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Você vai ter que voltar aqui para pagar o que você fez nessa vida. Depois vai ter que voltar para pagar o que você fez na outra. E vai pagando eternamente. Isso não é boa notícia. A boa notícia é essa: você não tem condição de chegar no padrão de Deus. Não tem. Você está condenado. Você merece a ira de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que livra da ira que há de vir.